Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geometria. Hoje vamos conversar sobre a altura relativa de um triângulo. A altura de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice ao seu lado oposto. Para entender o que é esta altura, vamos pegar como exemplo este triângulo ABC. Vamos traçar um segmento de reta de um dos vértices. No caso, vamos escolher o vértice A. Eu vou traçar uma linha de A até o lado BC, formando um ângulo de 90 graus com este lado. Aqui está. Traçamos uma linha de A até o lado BC, que chegou em um ponto que eu vou chamar de M. Esta reta de A até M deve ser perpendicular ao lado BC, ou seja, deve formar um ângulo de 90 graus. Então, a primeira regra é que a reta AM, ou o segmento de reta AM, deve ser perpendicular ao segmento de reta que forma o lado BC, que é o lado em que ele está chegando. Bom, lembre-se que este símbolo quer dizer perpendicular, e perpendicular significa formar um ângulo de 90 graus. Então, esta linha azul que nós traçamos é a altura relativa ao lado BC. Vamos estudar como essa altura se apresenta em um triângulo retângulo, em um obtusângulo e também em um triângulo acutângulo. Aqui estão acutângulo, obtusângulo e retângulo. Vamos traçar, então, a altura relativa a cada lado destes triângulos. Primeiro, no triângulo acutângulo, vou traçar a altura relativa ao lado BC. O A até o H é a altura relativa ao lado BC. Agora, vou traçar a altura relativa do lado AB. Altura relativa do lado AB. Este ponto eu vou chamar de H1. Aqui H, aqui H1. Agora, eu vou traçar a altura relativa ao lado AC, que vai do B até o lado AC. De B até H2 é a altura relativa do lado AC. Reparem que as três alturas se encontraram neste ponto. Este ponto de encontro eu vou chamar de O. E este ponto recebe um nome, ele se chama ortocentro. Ortocentro é o ponto de encontro das três alturas, o ponto O. Note que neste caso, o ponto O está dentro do triângulo. De A até H, a altura relativa ao lado BC. De B até H2, temos a altura relativa do lado AC, que é este aqui. De C a H', temos a altura relativa ao lado AB, que é este daqui. Nós vimos que para traçar a altura relativa de um triângulo, ela tem que formar um ângulo de 90 graus, ou seja, tem que ser perpendicular ao lado que estamos traçando. No caso do triângulo obtusângulo, se nós tentarmos traçar a altura relativa ao lado BC, não vamos ter um ângulo de 90 graus. Para ter um ângulo de 90 graus, ou seja, ser perpendicular, a régua deveria ficar assim, formando com esta reta um ângulo de 90 graus, o que não acontece. Por quê? No triângulo obtusângulo, nós precisamos prolongar os lados do triângulo. Então, é isso que eu vou fazer agora. Vejam, prolonguei o lado BC e prolonguei o lado AB. Agora sim eu consigo traçar a altura relativa. A altura relativa do lado BC vai ser traçada de A até a linha pontilhada. Aqui está a altura traçada de A até o ponto H. Agora vamos traçar a altura do vértice C até o lado AB. O que acontece é a mesma coisa. Se tentarmos traçar por aqui,
não teremos uma linha perpendicular. Então, vamos traçar aqui. Aqui está, de C até a linha referente ao lado AB. Tenho, então, o ponto H'. Vamos traçar, então, a terceira altura relativa, que é do lado AC com o vértice B. Aqui está a altura de B até H2. Mas reparem que, diferente do primeiro exemplo, não encontramos o ortocentro, o lugar em que as alturas se encontram. Por quê? Porque este ortocentro, no caso do obtusângulo, fica fora do triângulo. Nós vamos ter que prolongar as alturas, como prolongamos aqui as laterais, para encontrar o ortocentro. Vamos fazer? Vejam o que aconteceu. Aqui, o ângulo não estava totalmente de 90 graus. Na hora de traçar o ortocentro, não deu certo, pois não teria como eu continuar esta reta para unir os pontos. Tive que refazer, recalcular e colocar aqui. Aqui sim seria a altura relativa. Este encontro aqui, nós temos novamente o ponto O, que é conhecido como ortocentro deste triângulo. Vamos agora ao triângulo retângulo ABC. Primeiro eu vou traçar a altura relativa do vértice A até o lado CB. Aqui está a altura relativa do vértice A ao ângulo CB. Ao tentar traçar a altura relativa ao lado AB, vemos que saindo do vértice C, ele vai dar exatamente em cima desta lateral do triângulo. Então, a altura relativa a este lado é a própria lateral do triângulo. Assim como tentar traçar a altura relativa de B até o lado AC, vai dar o próprio lado do triângulo. Então, reparem que neste caso, as três linhas se encontram no ponto A. Então, o vértice A coincide com o ortocentro. Em um triângulo retângulo, temos o ortocentro coincidindo com o vértice A e os lados AC e AB coincidem com as alturas relativas. E assim terminamos nossa aula sobre a altura relativa de um triângulo. Eu espero que você tenha gostado, tenha aprendido, mas se ficou alguma dúvida, entre em contato comigo para que a gente possa resolvê-la. E lembre-se, se precisar sair, se proteja. Obrigado por ficar comigo nesse vídeo. Tenha uma boa semana de estudos e fique com Deus!